mostrar para vocês uma etapa aqui que é necessária para a conclusão do trabalho que precisa ser feito, né? Do projeto residencial, desenho do projeto. Então, aqui inicialmente só uma tarefa que ficou, que eu pedi para vocês, que precisaria ser feita anteriormente para depois fazer o desenho. Então, tudo parte do projeto. Então aqui, como eu tenho que mostrar para vocês a etapa do desenho, eu preciso fazer aqui um exemplo de um projeto, né, de algumas coisas que eu vou ter que colocar no meu projeto, né, os dispositivos e como ficou todo o meu exemplo aqui, para mostrar para vocês. Então, só retomando, eu passei na segunda aula o passo a passo, né, um resumo de como elaborar o projeto elétrico. Então, eu fiz aqui de novo uma espécie de um resumo, só que baseado no projeto que eu passei na planta que eu passei para vocês. Então, inicialmente, né, o levantamento da carga, aí para fazer os cálculos, né, inicialmente calcular a carga de iluminação, calcular a carga das tomadas de uso geral e determinar as tomadas de uso específico. Então, para a iluminação externa e para a tomada externa não tem uma regra específica. Então, eu coloquei a regrinha aí para vocês. E aí depois, né, vem aqui a planta, né, que é a planta que eu passei para vocês, né, esse projeto aqui. Agora, para fazer o passo a passo, né, as regras estão lá, né, eu não coloquei a regra aqui, mas depois vocês podem resgatar, está lá na aula número 2. Eu fiz o cálculo aqui para a cozinha, né, a área, para fazer a iluminação. Então, calculei a área de cada cômodo. Então, está aqui. Peguei as medidas, 3,8 por 2,9, né, da cozinha, 3,7 por 2,9 da sala, 3,7 por 2,9, e fui calculando as áreas, né? Então, a área externa não tem, a gente não calcula. Então, fiz o cálculo da área, e aí para a iluminação, então, eu coloquei aqui, né, 11 metros quadrados, 11,02, então eu tenho 6 mais 4, né? A gente pega os primeiros 6 e depois vai pegando de 4 em 4 completo. Então, tenho 11 é 6 mais 4, 10 mais 1,02. Então, não completou 4 aqui. Eu vou desprezar esse 1,02, vou considerar 6 mais 4. Então, para os primeiros 6, uma lâmpada, uma potência de 100 volt-ampere. Para os próximos 4, né, cada 4 que eu acrescentar aqui, eu vou acrescentando 60 volt-ampere. Então, no caso, eu vou acrescentar só mais, né, 100 mais 60 volt-ampere, essa potência 160. Aqui, 6 mais 4 mais 0,73, eu desprezo. Aqui, deu 9,99, interessante isso aqui, né? Ó. Então, ficou 6 mais 3,99. Pela regra, eu coloco apenas uma iluminação de 100, tá? Potência de 100. É claro que isso aqui é o mínimo. Se você quiser no seu projeto acrescentar, inclusive nos outros aqui, se eu quiser colocar 200, uma potência maior, desde que eu tenho que obedecer o mínimo. Esse é o cálculo do mínimo. Então eu posso colocar potência a mais, né? Então, fui calculando aqui. Para os cômodos que não atingem, né, menor que 6 metros quadrados, eu coloco simplesmente uma iluminação aqui, uma potência de 100 volt-ampere. Então, os outros cômodos aqui, que são os 2 banheiros, o hall e a área de serviço, eu vou colocando aqui tudo potência de 100, porque são todos com área menor de 6 metros quadrados. Para a área externa, eu vou colocar em dois pontos, né, na frente e no fundo. Vou colocar um ponto de luz na frente e um ponto de luz no fundo. Então, 100 volt-ampere em cada, né, no caso. Aí coloquei 200 volt-ampere como área externa. E aí, a soma total, 1180 volt-ampere. No caso das tomadas de uso geral, vou
calculei a área, né, para saber, né, quando a área ultrapassa 6 metros quadrados, né, que é o caso aqui da cozinha, da sala dos 2 dormitórios, aí eu tenho que me basear no perímetro. O perímetro é a soma dos lados das paredes lá, né? Então, 2 vezes 3,8, né? Cozinha, 2 vezes 3,8, né? 3,8 nessa parede, e aqui 3,8. E aqui 2,9, 2,9, 2 vezes 2,9. Então, o perímetro da cozinha dá 13,4 metros. Da sala 3,2, do dormitório 1 12,8 e do dormitório 2 13 metros quadrados. Aqui os outros cômodos, como não atinge 6 metros quadrados, eu não preciso calcular o perímetro. Bom, como que funciona então aqui para determinar a quantidade de tomadas, né, de pontos? Na cozinha e na copa e na área de serviço, são as áreas que a gente chama de serviço, a gente considera a cada 3,5 metros, né, um ponto de tomada. E, no caso da cozinha, da copa e da área de serviço, os 3 primeiros, né, se ele tiver 4 pontos, a gente pega 3 pontos de 600 e o restante que tiver, né, a mais, a gente vai acrescentando apenas mais 100. Então aqui, né, no caso da cozinha, deu 3,5 mais 3,5 mais 3,5, 10,5. Mais 2,9 para chegar nos 13,4. Então ficou 3 pontos de 600 mais um de 100. Esse 100 não tem nada a ver com o fato disso aqui, né, dessa medida ser menor, né, essa sobra aqui menor. É porque a partir do quarto ponto eu acrescento apenas 100 VA. Aqui, por exemplo, com a sala. Na sala é a cada 5 metros. Então eu tenho 3 pontos, 5 mais 5 mais 3,2 para dar 13,2. Então eu tenho 2 pontos. No caso da sala, todos os pontos, né, apenas 100 VA, que é uma área social. Né? Só nas áreas de serviço que eu pego os 3 primeiros pontos, considerando 600 VA, e o restante 100 VA. No caso das áreas sociais, né, sala, dormitório, hall, aí a gente considera a cada 5 metros e para cada ponto 100 VA. Então aqui seriam 3 pontos. Mas o que eu fiz? Eu acrescentei por vontade própria, não pelo cálculo, por interesse próprio, eu coloquei mais 3 pontos. Então, no caso, eu estou acrescentando 3 pontos aqui. Eu coloquei aqui um asterisco, né? Foram acrescentadas mais 3 tomadas na sala, além do mínimo calculado. Tá bom? Então, eu posso acrescentar mais pontos, não tem problema. O que não é adequado é colocar menos pontos do que, né, aquele cálculo determina. Bom, aqui no dormitório 1 eu tenho 5 mais 5 mais 2,8, então 3 pontos, deu 300 VA. No caso do dormitório 2, a mesma coisa, 5 mais 5 mais 3, 3 VA, 300 VA, aliás. No banheiro, nos banheiros, eu considero aqui um ponto, porque a área é menor do que 6 metros quadrados. Poderia colocar mais, né? Mas um ponto em cada banheiro aqui, 600 VA. No hall, um ponto de 6 VA, que é uma área menor do que 6 metros quadrados. E na área de serviço também coloquei uma tomada de 600 VA. Uma área menor do que 6 e é uma área de serviço. Somando tudo, 6.200 VA para as tomadas de uso geral. Tomadas de uso específico, coloquei aqui uma tomada de torneira elétrica, um micro-ondas, 2 o chuveiro, né, um para cada cômodo. Então, ao todo deu 16.000 watts. Aqui a gente já considera a potência em watts, tá? Potência ativa. Nos outros, né, volt-ampere, potência reativa, potência aparente. Bom,
Aí montei a tabela completa, né, colocando a área, o perímetro total, quanto deu das potências de iluminação, quanto deu das potências que eu tive aqui de potências tomadas de uso geral e as potências as tomadas de uso específico por cômodo aqui, né, tudo feito por cômodo. Né, na cozinha, uma iluminação de 160 VA, 1900 VA de tomada de uso geral e 5000 watts de tomada de uso específico, que é o micro-ondas mais a torneira elétrica. E assim por diante. Né? Total aí, então, essas seriam as potências normais aí, somadas. Né? Bom, aqui para determinar o padrão, o que foi feito? Né? Então, eu vou pegar a iluminação, multiplicar pelo fator de potência 1, eu vou obter aqui 1180 watts. No caso das tomadas de uso geral, eu vou multiplicar pelo fator de potência 0,8. Então, 6.200 vezes 0,8 deu 4.960 watts. Somei as potências, né, das TUIs, 16.000 watts, e aí fiz o cálculo. Somando tudo, 22.140 watts. Para determinar o padrão, né, até 18 kW, né, é o padrão aí, tem que ver isso de acordo com a operadora. Tá? Electra, CPFL e assim por diante. Né? Então até 18.000 watts, uma fase e um neutro, 127 volts a alimentação. De 18 a 25 kW, eu tenho o padrão bifásico, né, 127 a 220 volts eu posso ter. De 25 a 75, padrão trifásico, eu posso obter 3 fases e o neutro, então as duas tensões também vão estar disponíveis. De acordo com o exemplo, então somando tudo aqui, eu tenho o total da potência, deu 22.140 watts, né, tá aqui, 22.140 watts, ele está entre 18 e 25, ou seja, vai ser um padrão bifásico com duas fases e um neutro. Então, vou ter as duas tensões aqui, 127 e 220 disponíveis no projeto. A distribuição de circuitos. Aí, a recomendação, né, se a potência ultrapassar 1270 VA, eu divido o circuito. Então, procurar não ultrapassar esse valor aqui, para que a corrente não ultrapasse 10 amperes por circuito. Para tomadas de modo que agrupa as tomadas, né, mesma coisa de iluminação, para que também não ultrapasse aí os 1270 VA. E a tomada de uso específico é uma tomada por equipamento, não tem jeito, cada equipamento vai ter o seu próprio disjuntor. Então, quando a gente considera aqui um circuito, esse circuito vai ser comandado por um disjuntor, vai ser interrompido, vai ser controlado, protegido por um interruptor e por um conjunto de condutores. Tá? Cada circuito tem, né, o seu disjuntor, pode ser o disjuntor termomagnético, DR, ou os dois, interruptor magnético, né, no caso, aí vai depender do projeto. E vai ter os condutores de acordo com se for fase, neutro, duas fases, dois neutros, um neutro, né, duas fases, um neutro, terra, e aí a bitola do condutor de acordo com a potência do circuito. Bom, a corrente vai ser necessária. Então, dividi aqui o circuito de iluminação, eu tinha uma potência total de 1180 VA. Poderia ter colocado em um circuito só, porque ela não ultrapassa 1270. Mas por uma questão de estratégia, né, vamos dividir para não ficar totalmente a casa quando eu for fazer uma manutenção à noite, ou sei lá, quiser desligar, não desligar totalmente a energia elétrica. Às vezes eu preciso mexer numa parte e a outra parte não. Então, dividi em dois circuitos, cozinha, banheiro 1 e 2, área de serviço e área externa. Então, essa aqui é a iluminação de serviço. Deu essas potências que estão aqui, somei aqui a corrente dividido, né, pegando a potência aqui e dividindo pela tensão que vai alimentar esse circuito, 4,41 amperes. A iluminação social, sala dos dois dormitórios, o hall e a área externa. Aqui no caso eu coloquei
uma lâmpada da área externa no circuito, na iluminação de serviço 1, né, no circuito 1, e uma iluminação da área externa no circuito 2. Tá? Então, sala, dormitório 1, 2, hall e área externa. E aí deu essa potência e essa corrente aqui. Depois as tomadas, as tomadas da sala e da área externa, eu coloquei uma tomada na área externa, né? Agrupei aqui no circuito, deu 1200. A cozinha, como a cozinha tem 4 tomadas, eu dividi em 2 circuitos, 2 de 600, né? Aqui 2 tomadas, e aqui eu coloquei 2 tomadas na cozinha, uma de 600 e uma de 100, e mais a do hall. Então, 1000 watts aqui. Opa, eu tinha colocado outras tomadas aqui, eu corrigi aqui. Aqui tá dando 800. Então, eu preciso fazer o cálculo agora, né? Quanto que dá 800 dividido por tensão de 127? Deixa eu pegar aqui, calcular. 800 dividido por 127, 6,29. Eu já tinha feito o cálculo aqui, não sei por que eu deixei aqui mesmo. Já estava aqui 6,3. Da 6,29 arredondei para 6,3. Tá? Então, a corrente já está corrigida. Aqui, depois eu preciso ver se eu somei corretamente as potências. Porque depois eu vou usar esse valor aqui para fazer o cálculo do disjuntor da distribuição, aqui, que é o disjuntor geral. A área de serviço e a área externa, eu vou colocar aqui as 2 tomadas de 600. O banheiro 1 e um dormitório, agrupei aqui, 900 watts. Outra também do outro dormitório, o banheiro 2, agrupei, 900. Cozinha, mais aqui já são as tomadas de uso específico. Eu tenho o micro-ondas, torneira elétrica, que está alimentada com 220, então dividi 3.500 por 220, eu obtive 3.500 dividido por 220, 15,9, tá certo. Depois aqui a tomada do micro-ondas, 1.500 dividido por 127, 11,8. Isso mesmo. Aí os 2 banheiros, né, essas correntes aqui, né, de 5.500 e 220. Então, somando tudo não, aqui, esse cálculo hoje aqui eu já antecipei. Esse cálculo aqui, ele está lá na frente para calcular o disjuntor de distribuição. Eu tenho que levar em consideração o fator de demanda. Aqui 560 mais 620, eu tenho 80. Vamos fazer a soma. 80. Beleza, 80. Aqui eu tenho 5 mais 6 mais 2, 11, 13, 15, 23, 25, 34, 43, 48, 53, 63. 63, então 380. 6, 7, 8, 9, 12, 13, 23, 380. Deixa eu ver se foi esse cálculo que eu fiz aqui. Eu acho que ficou 28. Aliás, devo ter calculado. Usei aqui. Como a gente usa aqui o cálculo separado, não foi a soma total. Eu usei aquele cálculo inicial lá que está correto, já tinha feito ele. Então, tranquilo, né? Já somei aqui, tá? 1.900 mais 100, 2.000, aí
1, 2, 3, 4, 5 vezes 6, 2.000 mais 3.000, 5.000, mais 1.200, 6.200, está certo. Então aqui já está tudo certo, aqui também está certo, já tinha conferido. Então o cálculo depois foi feito, só aquele probleminha ali que eu esqueci de atualizar. E aqui, aí a gente faz o cálculo da corrente do circuito de distribuição. Os circuitos aqui individuais, a gente se baseia aqui no cálculo dos circuitos mesmo, tá? Por circuito. A gente considera a corrente do circuito é simplesmente pegar a potência das tomadas, das iluminações e dividir pela tensão que vai alimentar o circuito. No caso do circuito principal, do disjuntor geral, a gente tem que considerar o fator de demanda, porque nem todos os circuitos vão estar sendo usados ao mesmo tempo. Então, a gente considera o fator de demanda. No caso da potência aqui, da potência das tomadas de uso geral e iluminação, a gente pega aqui 1180 vezes 1 mais 6.200 vezes 0,8 deu 4.000. Pego a potência em watts aqui era volt ampere no caso. Né? Ah não, já está em watts, perdão, aqui está certo. Volt ampere vezes o fator de potência e vai dar a potência em watts. Então eu pego 6.140 e vou aplicar aqui na tabela. Ele está entre 6.000 e 7.000, vou ter um fator de demanda de 0,4. Aí eu venho aqui e multiplico essa potência por 0,4, eu vou obter 2.456 watts. Então eu vou utilizar, na verdade, em torno de 40% de todo esse circuito ao mesmo tempo. Não vou estar usando, claro que eventualmente posso usar um pouco mais ou um pouco menos, né? Vou estar usando menos ou mais. Mas essa é a média aí que a gente considera. Para 4 circuitos aqui de tomadas específico, a gente tem que já aplicar direto na tabela, é por circuito. Então, se eu tenho 4 circuitos, eu vou ter aqui um fator de demanda de 0,76, ou seja, em torno de 3 circuitos vão estar sendo utilizados ao mesmo tempo. Então, multiplicando aqui a potência 16.000 watts vezes 0,76, eu tenho 12.160 watts. Somando as duas potências, 14.616, eu vou dividir por 0,95 para fazer aí a correção, do fator de potência média. 15.385 deu a potência, esse valor aqui que eu apliquei lá, eu coloquei lá na tabela já. E aí eu tenho então uma corrente aqui, dividindo essa potência aqui média aí que eu vou utilizar ao mesmo tempo. O disjuntor precisa ter aí pelo menos 69,9, aguentar 69,9 amperes. A gente tem o disjuntor de 70, está bem no limite, mas pelo cálculo eu posso considerar, não preciso calcular uma porcentagem aí. Claro que posso até fazer esse processo. Coloco o disjuntor de 70. Então aqui no caso está a corrente, tá? Potência e a corrente que foram calculadas. Depois eu vou determinar o disjuntor, porque o disjuntor também vai considerar o fator de agrupamento dos fios. Tá? No caso aqui não vai mudar nada porque só tem um circuito, no caso o circuito de distribuição. Então, veja só, agora eu fiz todos esses cálculos e determinei os circuitos. Eu sei quais são os dispositivos que eu vou colocar. Eu vou ter um ponto de luz na cozinha, um ponto de luz no banheiro, um no banheiro 2 ou na área de serviço. Então, esses são todos os dispositivos que eu tenho que instalar. Os pontos de luz para iluminação e as tomadas de uso geral e de uso específico para os cômodos aí. Então, tem tanto as iluminações quanto as tomadas de uso geral e de uso específico. Ou seja, eu vou lá no projeto, fiz o desenho da planta, agora eu vou começar a desenhar, faço o desenho dos símbolos e vou começar a desenhar esses dispositivos lá, vou distribuir eles nos pontos adequados, para depois fazer a passagem dos circuitos pelos eletrodutos. Primeiro eu distribuo os pontos, ponho os pontos onde eles têm que ficar, e aí eu vou passar os eletrodutos estrategicamente,
né, para também evitar um agrupamento muito grande de circuitos. E aí sim eu vou determinar, vou passar o circuito 1 por esse eletroduto, vou passar o circuito 2, vou passar um eletroduto aqui. Então aí sim eu vou elaborar o diagrama unifilar. Aqui eu fiz uma sugestão de simbologia, né, que eu já tinha passado para vocês. Vou usar me basear nessa simbologia. Então eu tenho que fazer o desenho agora. Tá? Esse cálculo dos disjuntores eu só vou conseguir fazer depois que eu fizer o desenho. Depois que eu fizer o diagrama unifilar. Porque é pelo diagrama unifilar que eu vou determinar quantos circuitos estão agrupados com o circuito 1, quantos circuitos estão agrupados com o circuito 2 e assim por diante. Aí com esse agrupamento eu venho aqui na tabela e determino qual é, pela corrente que eu já calculei, eu determino qual é tanto a bitola do fio, né, a seção do fio, como determino a corrente do disjuntor, né, para determinar aqui o valor da corrente que vai ser utilizado pelo disjuntor. Quanto mais circuitos agrupados, né, menor é o disjuntor, né, o disjuntor tem que ser menor e maior tem que ser a bitola do fio. Tá? Então, aí depende da situação. Bom, então eu vou mostrar na sequência, fazer um pequeno vídeo agora mostrando o desenho do diagrama unifilar. Tá? Pelo menos como fazer ali o desenho do diagrama unifilar. E aí, a partir do desenho, aí a gente vai voltar aqui e fazer, preencher essas outras tabelas aqui. Como é que eu vou chegar nesses circuitos aqui? Então, eu vou olhar lá no diagrama e vou falar, bom, circuito 1, olhando em todo o diagrama, onde passa, né, em todos os pontos que o circuito 1 vai passando nos eletrodutos, eu vejo, bom, eu passei quantos circuitos junto com ele? 1, 2, 3, então o maior agrupamento eu venho aqui e coloco, né, a quantidade de circuitos agrupados. Pode ser que num trecho ele tenha um circuito agrupado, pode ser que no outro trecho ele tenha 2, 3. Então eu vejo onde tem o maior número de circuitos agrupados e lanço aqui, com o circuito 1. Depois com o circuito 2, com o circuito 3 e assim sucessivamente. Eu tenho 12 circuitos. Circuito de distribuição, já até coloquei aqui, por quê? Porque ele vai vir lá do quadro do medidor direto para o quadro de distribuição interno. Então, vai ter só ele ali. Né? Já considerei um circuito só. E aí depois a gente vai calcular. Então, a mesma coisa aqui nessa tabela. Depois eu vou preencher aqui número de circuitos agrupados, né? Essa coluna. Vou determinar qual é a corrente do disjuntor, né? A partir daqui da corrente do circuito e do número de circuitos agrupados, eu determino aqui a corrente do disjuntor. Aí, e a seção do condutor também. Isso também aqui para o circuito aqui já poderia até determinar aqui, né? No caso a corrente do disjuntor, poderia colocar 70 amperes e o condutor que suporta 69,9, ou seja, 70 amperes. Aí eu tenho que olhar lá na tabela de corrente do condutor, se eu vou colocar um condutor, uma seção de 10, de 16, 25, né? Ou seja, uma seção que suporta aqui 69,9 amperes. Preferencialmente, a gente coloca aí no caso do condutor, uma corrente não muito no limite, né? Porque por mais que você tenha um disjuntor para proteger, é interessante colocar uma corrente que dê uma folga aí para o condutor. Tá? Sempre lembrando que o disjuntor tem que ser menor do que a corrente que o condutor suporta. Se o condutor suportar 70 amperes, eu tenho que ter um disjuntor de no máximo 70 amperes. Se o condutor suportar 80, eu posso colocar um disjuntor até de 80, ou menor. Maior não pode ser um disjuntor maior do que 80 amperes. Não aquece o meu fio, né, uma corrente maior, e o disjuntor não desarma. Então, a gente vai fazer isso aí depois. Na sequência, aqui uma tabela com os valores que eu vou obter, a tabela lá do fator de agrupamento aqui, né? E aí depois a gente tem que fazer uma pequena correção. Eu vou fazer com vocês aqui, vou mostrar no vídeo,
na sequência, fazendo a correção pela norma dos disjuntores, do valor da seção dos condutores e dos disjuntores, né, da corrente dos disjuntores. Bom, então depois na sequência a gente faz isso aí. E aí o cálculo dos eletrodutos, né, cálculo também a gente vai determinar de acordo com o diagrama unifilar. A gente vai observar quantos condutores passam por cada eletroduto e aí, né, quantos circuitos, condutores, e aí a gente vai determinar qual é o diâmetro do eletroduto. Tá bom? A gente continua na sequência aí, e o levantamento do material a gente fala depois também no final. Então é isso. Até lá.